Graça e paz. E eu quero trazer uma meditação que está no Salmo 91. Alguns versículos do Salmo 91. Alguns que estão no início e alguns que estão no final. Salmo 91, 1 e 2. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. E nos versículos finais, Deus está dizendo assim: porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Presta atenção. Nos primeiros versículos, alguém está falando com Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o Senhor é meu refúgio, meu baluarte ou minha fortaleza, meu Deus em quem confio. É alguém que diz ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio, é o meu Deus, é a minha fortaleza, é o Deus em quem eu confio. E no final do Salmo tem uma resposta de Deus. Ele diz: porque a mim se apegou. Com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou lhes contar uma história. É conhecida por muitos, mas talvez não por todos, então vale a pena contar. Um garoto, um menino, entrou num avião desacompanhado de adultos. Aqueles menores que viajam conduzidos pelas aeromoças com um saquinho com documentos no peito, viajando talvez em férias de um lugar para o outro, um menor desacompanhado. E aquele menino sentou-se no primeiro banco, como normalmente acontece com crianças desacompanhadas. Ao lado dele tinha um senhor e um jovem. Ele sentou no meio. Um jovem na janela e o senhor no corredor. E o menino sentou-se, pegou o seu joguinho, o seu videogame de mão e começou a brincar. E o voo começou. O avião pegou altura, já estava em voo de cruzeiro. E de repente vem uma tempestade. De repente, não mais que de repente, vem uma grande turbulência. Queridos, eu não sei se vocês já experimentaram uma turbulência num voo, mas é algo assustador. E existem turbulências em graus diferentes. E aquele dia era uma turbulência em grau 10. Aquele menino estava viajando sozinho, desacompanhado, conduzido por aeromoças, do lado de dois adultos, mas eles não eram parentes daquele menino. Aquele menino estava ali livre, solto e desacompanhado. E de repente vem a turbulência. E foi assustador. E todo mundo no avião começou a orar e a preocupar, e algumas pessoas apavoradas, tem pessoas que têm síndrome do pânico e começaram a entrar em pânico. E o menino jogando videogame. Distraidíssimo com o videogame. E o homem, aquele que estava no corredor, começou a ficar aflito demais, e ele segurava na cadeira com as duas mãos e prendia a boca, e ele olhava para o menino, e o menino completamente descontraído. E aí aquele homem chegou uma hora, ele ficou muito incomodado, porque o rapaz que estava na janela, bem mais jovem do que ele, mas mais velho do que o menino, também já estava apavorado. Então os dois nos extremos do banco estavam apavorados e o menino no meio, tranquilo. E aí aquele homem foi ficando nervoso, irritado, e ele disse para o menino: menino,
Você não está vendo o que está acontecendo? E o menino, jogando videogame, olhou rapidamente para o homem e disse, sim, eu estou vendo. E voltou para o joguinho. E aí aquele homem falou, como você está vendo? O que está acontecendo? O menino olhou de novo rapidinho e falou, uma turbulência. E voltou para o jogo, completamente descontraído e despreocupado. E aquele homem ficou mais nervoso ainda, e o outro rapaz também nervoso, e os dois começaram a pressionar o menino, como uma turbulência? E você não se preocupa com isso, tá aí jogando esse jogo, isso aí é um vício, você não para com isso. E o menino jogando o joguinho, aí o homem ficou muito irritado e disse, menino, você sabe que a gente está correndo risco? Você não percebe que estamos correndo risco? E você nem preocupado fica? Aí o menino pegou o jogo, deu uma pausa, colocou no colo, olhou para aquele homem e falou, moço, eu vou contar uma coisa para o senhor que o senhor não sabe. O senhor está me vendo aqui desacompanhado? Parece que eu estou sozinho, mas eu não estou. Eu sou filho do piloto do avião. O piloto do avião é meu pai. E o meu pai é um excelente piloto. O senhor pode ficar tranquilo. Esse avião não vai cair por causa da turbulência. O voo vai terminar. O avião vai aterrissar, porque o meu pai sabe o que está fazendo. E é isso aí. É isso aí. Eu comecei dizendo que hoje é dia 4 de junho. 20 dias, foram 20 dias de grande turbulência. Foram 20 dias. Na verdade, muito mais, porque a enfermidade que o pastor Otto começou a apresentar, um pinçamento no nervo chamado obturador na sua medula, que refletiu uma dor terrível no quadril, descendo pela coxa, chegando até o joelho esquerdo. Esse pinçamento foi iniciado mais ou menos no dia 1º de maio. Procuramos ajuda com ortopedistas, achando que era algum problema ósseo. Depois de muitos exames, chegou-se à conclusão que não, só que a dor já estava extrema. Era uma dor que ele não conseguia mais ficar em pé. No dia 16 de maio, nós entramos com uma internação no hospital na cidade de Resende, Summer Hospital. E só hoje, dia 4 de junho, 20 dias, nós estivemos ali no meio de uma turbulência. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas. Chegou a ponto de precisarmos ir para uma UTI e ficarmos ali por 7 dias, quase 8 dias. Ficamos ali num lugar onde as pessoas já estão em fase terminal, onde as pessoas estão num pedido de socorro de emergência. Não havia resposta, muitos exames muito dolorosos, até punção da medula óssea para biópsia de várias partes do corpo. Todos os exames que vocês possam imaginar, nós fomos fazendo e um a um não dava resposta. Dias de grande turbulência, 20 dias. Queridos, 20 dias dentro de um hospital, dos quais 7 dias numa UTI, sentada numa cadeira, pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui que me permitissem ficar junto com ele ali, naquela CTI, UTI, sentadinha numa cadeira, sem conforto, orando noite e dia, clamando noite e dia. Eu quero dizer a vocês algo, em nenhum momento, nesses 20 dias, eu deixei de confiar. Em nenhum momento, quem me conhece de perto, quem me acompanha em grupos de oração, sabe que pelas madrugadas eu acordava e orava e agradecia a Deus tudo que estava acontecendo. Agradecia a Deus a oportunidade de estar dentro de um hospital, falando do amor de Jesus para as pessoas. Agradecia a oportunidade de estar evangelizando, agradecia a oportunidade de estar distribuindo livros. 40 livros foram distribuídos. Até na manhã de hoje, na nossa saída, na hora da alta, eu ainda estava falando de Jesus, da volta de Jesus para o médico. Não houve um dia sequer que alguém escutasse uma murmuração, nenhuma.
Não houve um dia sequer que eu duvidasse que Deus estava no controle, que tudo ia terminar bem. Não houve um único dia que eu duvidasse do poder, da graça, do amor, da misericórdia desse Deus que é o meu Pai, meu Pai. Todas as madrugadas orando, acordando para orar, para engrandecer o nome do Senhor, louvando o Senhor, reconhecendo a perfeição dEle, reconhecendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E aí hoje, nós tivemos a saída de lá. Por 2 vezes o pastor Otto esteve para entrar em cirurgia. Nas 2 vezes o Senhor interferiu e não permitiu que a cirurgia fosse feita. A segunda teria sido no dia de ontem. Tudo marcado para o pastor Otto 4 horas ou 16 horas estar entrando no centro cirúrgico. Mas aprove o Senhor que isso não acontecesse. Ele moveu os acontecimentos e aconteceu algo inusitado, inexplicável, incompreensível. Lá no centro cirúrgico, quando o neurocirurgião estava esperando a chegada do pastor Otto, alguém disse para ele, e deve ter sido um anjo para fazer essa interferência, disse que o pastor Otto não podia ir para a cirurgia porque tinha se alimentado, não estava em jejum. Mas isso não era verdade. Ele estava em jejum desde 7 horas da manhã. Então, às 16 horas, ele estava pronto para a cirurgia. Mas por equívoco, por uma informação errada, por contradição, o médico suspendeu a cirurgia, deixou para voltar hoje, para marcar nova data. E quando chega hoje, ele encontra o pastor Otto tão bem, que nos mandou de volta para casa. Viemos para casa. Deus operou, Deus fez, Deus agiu. Ele me livrou. Foi o Senhor. Não foi obra de homens. A medicina é uma bênção, uma dádiva de Deus. Os médicos são instrumentos na mão de Deus, aquele corpo clínico fabuloso, as enfermeiras, mulheres que têm um ministério, um sacerdócio. Muito precioso, toda a equipe preciosa, muito precioso o corpo médico, muito precioso, muito excelente o hospital, mas não foi isso. Não foi isso que trouxe a resposta para nós. A resposta veio do alto. A resposta veio do alto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro virá do Senhor. É dele, é dele. A última palavra é dele. A resposta final é dele. O controle do universo é dele. Quando ele vê que nós confiamos, quando ele vê que nós depositamos nele toda a nossa confiança. E o tempo todo eu dizia, Senhor, seja feita conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não conforme a minha. Eu me submeto ao Senhor, me submeto à sua vontade, porque o Senhor é melhor do que qualquer um de nós. O Senhor é maior do que todos os médicos, o Senhor é perfeito. O pastor Otto é feitura tua. Quando ele nasceu, o Senhor já determinou todos os dias da vida dele. Senhor, se essa enfermidade está acontecendo, para sermos sal e luz no meio desse hospital, no meio dessa CTI, glória ao Senhor por isso. Se aqui o Senhor nos trouxe como num campo missionário, e tem missionários perdendo a cabeça em campos missionários, morrendo na Síria, o Senhor nos trouxe aqui para ser um campo missionário de dor, de sofrimento, entrar enfermeiras aqui no quarto e ver louvor, adoração. No meio da dor, ver o pastor Otto louvando. No meio da madrugada, entrar no quarto para trocar um soro, trocar um remédio para dor. E me ver orando e adorando. Se é para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para eles verem o nosso testemunho, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito para isso. Não é por que estamos aqui, mas é para que estamos. E se estamos aqui para sermos arautos do Senhor, se estamos aqui para testemunhar o teu amor, testemunhar o teu poder, falar do teu reino, glória a Deus. Hoje pela manhã, quando o médico foi dar alta, ficamos conversando um pouco no quarto, entreguei livros para ele e falei para ele dos vídeos.
Ele me perguntou, o que você acha de tudo que está acontecendo no mundo, essa turbulência que estamos vivendo? Eu disse, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu disse a ele, olha, tem um vídeo meu no YouTube que chama As 4 Vigílias. Fala que ele foi e ele deixou a casa para ser cuidada e disse que vigiasse, porque ele voltaria. Ou voltaria na vigília da tarde, ou na da meia-noite, ou na da manhã, ou na do cantar do galo. Mas ele voltaria. E eu disse para o médico, olhando nos olhos dele, a vigília da tarde, doutor, foi logo depois que ele partiu, logo depois que ele subiu para os céus. Os homens da primeira igreja, da igreja primitiva, olhavam uns para os outros e falavam das coisas que eles viram e ouviram. Falavam da multiplicação de pães, da ressurreição de Lázaro, da cura de leprosos. Eles viram, eles contavam o que eles viram. Essa foi a vigília da tarde, Jesus não voltou naqueles dias. Depois vem a vigília da meia-noite. A vigília da meia-noite foi trevas, perseguição da igreja, perseguição, até haver a reforma protestante, a perseguição da Inquisição. Morreram cristãos como bruxas. Todos que não se rendessem à idolatria morriam. Eram crucificados, sacrificados. Trevas, escuridão. Eu disse, doutor, e ele não veio na vigília da meia-noite. Depois tem a vigília da madrugada. A madrugada, o que acontece? O galo canta. E o galo canta para anunciar um novo dia. E que foi o canto do galo? Foi a reforma protestante, foi o grito de homens dizendo, não, a salvação é de graça, ninguém compra. A salvação é de graça, resulta do amor de Deus por nós. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, só recebemos esse amor. E aí a mentira da idolatria, a mentira da venda de lugar no céu, caiu por terra porque houve um grito de reforma. Houve um grito onde a Bíblia foi trazida para a luz. E eles criam que Jesus voltaria naqueles dias, mas não voltou. Então tem a quarta vigília, é a vigília da manhã. A vigília da manhã, o dia já raiou, a reforma já houve, nós podemos pregar a palavra. Eu posso ter um canal no YouTube e tem 300 mil inscritos e tem 17 milhões de visualizações e gente do mundo inteiro ouve, vê, se converte, recebe. Todo dia eu recebo notícias de conversão de vidas pelo canal. O dia já amanheceu. É a última vigília. E ele ficou me olhando. Ele ficou me olhando, parado, um homem inteligente, douto na ciência, mas ouvindo verdades da palavra de Deus, revelação profunda. Pai, se foi para isso que o Senhor me levou para aquele hospital, glória ao seu nome. Glória ao seu nome, Pai. E agora estamos em casa, voltamos para nossa casa. Voltamos para o nosso lar. Voltamos para o lugar onde eu posso fazer mensagens, colocar, postar. E eu vou orar muito a partir de hoje por todos os médicos, por todos os enfermeiros que estão passando por tantas lutas nesses hospitais. E eu vou ficar cada vez mais empolgada em orar pelos enfermos, cada vez mais crendo que Deus é quem diz que é e que faz o que diz que faz. E ele diz aqui, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Ele não disse que não teríamos angústias. Ele não disse que não haveria turbulência. Mas ele é o piloto. Ele está no comando, ele está no controle. E ele faz tudo terminar bem. Tudo terminar bem. Ele diz, eu lhe responderei. Porque conhece o meu nome, pô-lo-ei a salvo. E eu lhe responderei quando ele me invocar. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Vou dar honra para ele, eu vou dar honra para ele, porque ele conhece o meu nome. Eu vou dar honras para ele, porque ele conhece o meu nome.
Eu não quero orar por ninguém agora, eu quero agradecer a vocês que oraram por nós. Milhares de pessoas no mundo inteiro entraram na intercessão pela vida do pastor Otto. Milhares de pessoas oraram pela minha vida, pedindo para o Senhor me sustentar nesses dias de angústia. Muitas pessoas mandaram palavras de fé, de conforto. E eu quero agradecer a você. Quero dizer a você, olha, foi muito importante. Cada vez que eu ouvi uma oração, cada vez que eu ouvi uma mensagem, foi muito importante saber que eu não estava sozinha, mas eu tinha uma rocha na qual eu estava firme nela. É o Deus que vem em meu socorro. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.